Porque então, além dos fenômenos com as rosas, eu vinha canalizando. Especialmente em abril de 2020, eu tive canalizações muito especiais e, inclusive, uma delas foi uma oração a Maria Madalena. Olá, venho aqui a convite de uma querida amiga para compartilhar com vocês da minha história, da minha relação com Maria Madalena, assim como outras queridas que já estiveram por aqui, trazendo as suas histórias, trazendo as suas questões com essa referência tão maravilhosa que é Maria Madalena. Falar sobre o que eu vivenciei, o que eu experienciei, é algo que se faz necessário um retorno às memórias e a experiências de longa data. Mas vou procurar ser breve. Preciso trazer aqui que desde a minha infância e juventude, lembro-me de uma curiosidade, de algo que me instigava muito, que era saber sobre a vida de Jesus e sobre a vida de sua mãe, Maria Santíssima. Algo que sempre eu sentia um impulso e que na época, participando da catequese, da crisma, com esse objetivo, não alcançava, não supria as necessidades que eu tinha. Então, desde esta época, me lembro sempre das minhas buscas, da minha ânsia em saber um pouco mais a respeito. Maria Madalena, até então, nos estudos bíblicos, tinha sempre a conotação da mulher impura, da mulher que não era bem vista perante a sociedade. E aquilo me instigava. Mas, enfim, meu mundo na juventude era o mundo das poesias. Eu gostava muito de escrever, não poesias autorais, mas eu buscava, onde eu encontrava uma poesia, eu tomava nota nos meus cadernos. Gostava muito de ler poesias. Então eu vivia um mundo muito, de certa forma, romantizado, mas eu digo também, sinto que era muito inocente, porque embora com todas as minhas dificuldades estivesse eu na procura por solucionar tudo que eu pensava e sentia, meu coração sempre foi um bom coração. Então creio que os anjos sempre estiveram presentes na minha vida, me levando de alguma forma, de alguma maneira, para próximo das artes. Bem, quando minha mãe fez a passagem, eu estava com 22 anos e desde então eu tive uma experiência, um fenômeno nesse momento em que ela fez a passagem, porque não foi na cidade onde nós morávamos, e eu tive que fazer o translado do corpo deste local, desta cidade, para a nossa cidade. E foi nesse trajeto, nesse percurso entre uma cidade e outra, que eu vivenciei um fenômeno
extrasensorial, vou dizer assim, porque foi algo que realmente eu não consegui compreender e até hoje é um mistério para mim. Mas enfim, eu fui acompanhada porque eu estava com o corpo no carro funerário trazendo ela para cá. E eu fui acompanhada por uma imensa esfera de luz. Desde então, a minha vida passou a ser uma vida de fenômenos. Eu vivenciei muitos fenômenos e isso, de certa forma, me fez sofrer porque eu não compreendia o que acontecia comigo e, ao mesmo tempo, me fez crescer, evoluir como ser humano, porque foi a partir disso que eu comecei a vivenciar, é que então eu fui fazer as minhas buscas por autoconhecimento, por autodesenvolvimento. Eu passei então a ter experiências com rosas. Rosas apareciam para mim em alguns momentos, principalmente quando eu estava em momentos mais meditativos, mais reflexivos ou momentos de oração. Eu fazia a ligação com Mãe Maria, porque então, desde que tudo isso começou e através da minha curiosidade, eu passei a buscar mais sobre Mãe Maria. Então eu criei um vínculo, uma relação muito forte com Nossa Senhora Virgem Maria. E estas experiências me traziam um conforto, me traziam algo como uma bênção, era assim que eu sentia, como se Mãe Maria realmente estivesse próximo a mim, me abençoando, me iluminando. E em muitos momentos eu pensava também que poderia ser a minha própria mãe carnal, né, a mãe que vinha me visitar. Bem, o tempo foi passando e eu, nas minhas buscas, encontrei a dança circular em 2009. Foi através da dança circular sagrada que eu, assim, ativei os meus portais, abri esses portais e então a minha mediunidade ficou mais aberta e eu então estabeleci uma conexão de uma forma mais consciente. E os fenômenos com as rosas continuavam. Então, eu, depois de algumas formações, passei a trabalhar com as danças circulares. E neste trabalho, eu encontrei muitas mulheres, eu desenvolvi grupos com mulheres. E eu fui compreendendo que o fato de estarmos juntas nesses grupos com as mulheres, eu estava me curando e também estava auxiliando elas a encontrarem as suas curas. Juntas promovíamos momentos de cura. Bem, quando Maria Madalena realmente chega para mim, ou quando eu me dou conta de que é a energia de Madalena que está próximo a mim. Em um determinado período da minha vida, eu sentia que eu estava curando mais especificamente o aspecto da minha sexualidade. E mais especificamente em 2020, que é algo um pouco mais recente, foi um ano que nós já estávamos vivendo a pandemia e eu tive um momento em abril de 2020 especificamente, um momento de muitas canalizações. Porque então, além dos fenômenos com as rosas, eu vinha canalizando. Especialmente em abril de 2020, eu tive canalizações muito especiais e, inclusive, uma delas foi uma oração a Maria Madalena. Então, eu coloco como um marco de realmente uma relação consciente de que era esta energia que também estava junto comigo neste período, nesta data. A partir
desta oração, eu passei então a fazê-la, né? E a estar mais consciente desta relação com Maria Madalena. Passei por uma outra experiência muito maravilhosa para mim, que foi quando um dia eu estava no centro da cidade e uma voz veio e me disse: vá em tal loja. Era uma loja que vendia pedras. E eu me dirigi então a esta loja, sem saber o que eu estava indo fazer lá. Inclusive me perguntando a essa voz: mas eu vou lá fazer o quê? Enfim, que quando eu entrei nesta loja, olhando para os objetos, né, para as pedras, os cristais, eu encontrei um ovo de jaspe vermelho. E aquilo foi como um ímã. Aquele ovo me chamou, me provocou de uma tal forma que eu não tive dúvidas de que o que eu tinha ido fazer nessa loja era comprar esse ovo. Esse ovo de jaspe é também chamado yoni egg, e que serve para curar, para fazer cura nas mulheres, né? É uma terapia que existe e que é maravilhosa. Embora eu não tenha feito essa terapia com a jaspe, esse ovo de jaspe vermelho que eu comprei, porque para mim aquilo foi algo muito sagrado e que eu compreendi, sem mesmo fazer a terapia, que esse era o símbolo e talvez a manifestação de uma grande cura que acontecia comigo. Como eu não sabia nada a respeito dos ovos de pedra ou dos yoni eggs, eu fui então fazer uma pesquisa, estudar um pouco, né? Conhecer um pouco do que realmente isso se referia. Especificamente sobre a jaspe vermelho, sobre esta pedra, este cristal, a simbologia é do poder da mulher, do poder feminino, e está muito ligada aos dois primeiros chácaras, né? O chácara raiz e o chácara sacral. Então eu estava compreendendo naquele momento que uma grande cura acontecia comigo, porque eu já vinha passando por todo um processo, né, de busca de cura da minha sexualidade, e ali então era como se manifestasse de fato um poder, algo que estava de fato materializado em mim e que então eu deveria, né, poderia chamar as mulheres e entregar toda essa minha experiência para que elas também pudessem se inspirar e irem em busca também de algo a mais para esta cura e para esse poder feminino, poder pessoal feminino. Bem, quando tudo isso aconteceu, eu tinha contato, então, estava em contato com essa minha querida amiga Cláudia, de BH, e falando para ela sobre a experiência, falei do meu desejo de estar mais próximo a Maria Madalena, de buscar livros para ler, de quem sabe uma viagem, de quem sabe trocar mais com quem já se considera Madalena, com quem já está no caminho. E foi então quando a querida Cláudia me apresentou uma artista maravilhosa aí de BH, que é a Marilene Santiago, e eu fui em busca então de encomendar a minha Madalena. Ela é uma artista maravilhosa. Se vocês veem ao fundo, aqui eu tô falando, e tem ao fundo tem a minha Madalena ali e tem o meu ovo de jaspe vermelho. E enfim, a minha relação se tornou cada vez mais forte com Madalena. Eu li já alguns livros, já fiz alguns cursos, né, para que eu pudesse estar um pouco mais integrada à história desta mulher maravilhosa e para que eu pudesse, através de tudo que
as pessoas que já tiveram a experiência, né, pudesse também me inspirar para seguir no caminho. Depois disso, eu ainda tive algumas canalizações em relação a Madalena, e o que ficou para mim muito claro é desta minha trajetória como sendo uma sacerdotisa de Madalena. E por que eu me considero assim? A partir disto que chegou para mim. Porque considero que a sacerdotisa é a peregrina, é aquela que segue o caminho, é aquela que recebe os ensinamentos e que os coloca em prática na sua vida diária. Madalena, para mim, representa esta mulher magnífica, que é a mulher carnal, que é a mulher humana, que supera as suas dificuldades e que vai além, e que transcende, e que encontra dentro de si todos os ensinamentos possíveis e necessários para fazer a sua trajetória evolutiva. Ela considera que todo o ensinamento deixado pelo Mestre Jesus, o Cristo, como sendo os ensinamentos base da nossa vida humana. Madalena, para mim, integra todos os aspectos da vida humana e espiritual. Quando penso em Madalena, juntamente com Jesus, o Mestre, penso numa configuração de um casamento sagrado que pode acontecer em cada um de nós seres humanos, que é a integração das nossas polaridades, masculina e feminina, para que através dessas duas polaridades nasça a sabedoria, a plenitude, a inteireza do ser. É desta forma muito simples que eu faço esta leitura, porque tenho muita sede de buscar conhecimento a respeito disso. Então esta é uma pequena leitura daquilo que eu já consegui através da minha experiência, das experiências e através daquilo que eu já busquei em termos de leitura. Madalena representa para nós, mulheres, esta possibilidade de sermos quem? De sermos nós. Mulheres carnais que vivenciam o seu cotidiano e que por isto mesmo são sagradas e que buscam na sua evolução a inteireza com o ser espiritual que são. E representa para todos nós, humanidade, as profundezas do nosso ser. Madalena vem nos dizer e nos convidar a sermos esses seres profundos, esses seres que encarnam a força, a beleza, o amor, a sabedoria. Então, a mensagem que eu deixo a partir das minhas experiências é que possamos nos reconectar com a vida como sendo algo sagrado, independente se somos homens ou mulheres em termos de gênero. Precisamos, como seres humanos, encontrarmos esta inteireza que se faz neste feminino sagrado, que encontra a sua espiritualidade e a sua divindade, todo o seu aspecto masculino de ser na sua ação profunda na vida,
e todo o seu aspecto feminino de cuidado, de sensibilidade, uma força que vem das profundezas, da sensibilidade do ser. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e anseio que mais mulheres possam serem tocadas por essa energia que reverbera nesse momento maravilhoso da humanidade em que nós estamos vivendo. Muita gratidão e um abraço amoroso de Maria Madalena.